agosto. Concentração no aeroporto às 14 horas. Saída às 15 horas. Pegue seu carro, pegue sua moto e venha participar conosco da Carreata para Jesus 2021. Dia 14 de agosto, com concentração no aeroporto às 14 horas. Saída às 15 horas. Organização CEMEU, Conselho de Ministros Evangélicos de Uruguaiana. A sua programação está de volta. 106,5. Cairós FM. A partir de agora, você ouve na Rádio Cairós 106.5 FM o programa Psicologia em Foco, com a psicóloga e psicanalista Elisandra Vieira. O rio de alegria está neste lugar. Bom dia aos nossos ouvintes, graça e paz do Senhor Jesus. Mais um sábado, estamos aqui na Rádio Cairós, nos estúdios da Rádio Cairós 106.5. Uma manhã de sábado fria na fronteira oeste, mas uma manhã bonita, com sol, né? Isso já nos dá um alento aqui, já nos ajuda com esse frio, né? Mas graças a Deus por isso, graças a Deus por estarmos aqui. Hoje, vamos estar continuando um pouco ainda sobre o assunto de ansiedade, que nós já estivemos conversando e trazendo esse tema nos sábados anteriores. Hoje estamos no último sábado do mês de julho
E hoje a gente vai estar falando no aspecto do que a ansiedade pode interferir na alimentação, no ganho de peso, essas interferências que o estar ansioso ou viver nessa ansiedade, né, no dia a dia pode estar trazendo prejuízo e interferindo, sim, né, na nossa saúde, na nossa alimentação, na nossa saúde física, não é? Porque estar diariamente ansioso, já estamos com uma questão emocional e interfere, sim, na nossa saúde física como um todo, não é? Na questão da alimentação, na questão de ganho de peso e uma série de outras coisas, outros aspectos que também têm interferido muito na saúde, né, das pessoas, do indivíduo, em função de tudo isso. E de onde, né, a importância também da gente estar identificando a causa, a origem, de onde que vem, não é, essa ansiedade, a gente procurar em nós identificarmos ou ter uma possibilidade, pelo menos, de onde que isso tudo está acontecendo, porque às vezes a gente não consegue, não é, que também é bem comum. E a gente muitas vezes precisa da ajuda de um profissional para poder nos auxiliar nesse aspecto. Mas é importante, sim, e a gente sabe que de todas essas questões, que nós não ficamos ansiosos de hoje, não é para amanhã, como eu digo, do dia para a noite, mas é algo que vem acontecendo e quando nós percebemos, a gente já está com aquele quadro de ansiedade instalado na nossa vida. Então a importância também das memórias, né, da gente resgatar, para a gente poder estar entendendo muitas coisas que acontecem conosco. Eu sempre falo do resgate das memórias afetivas, que é a nossa história, né? Tudo sempre se relaciona com a história que eu já vivi e reflete no meu presente. Acaba que compromete, não é, o meu presente e o meu futuro, porque eu fico muito preso em fatos, em histórias, em vivências, enfim, nas memórias lá de trás, naquilo que já passou e que eu não consegui ainda resolver. Então a gente vai estar hoje pensando junto aí um pouco sobre, né, a questão da ansiedade, que tem se tornado algo, parece comum, as pessoas já se acostumaram a falar, estou ansioso, ela é ansiosa, ele é ansioso, está com ansiedade. Às vezes nem é exatamente isso. E passou a fazer parte, né, de uma forma mais comum do nosso vocabulário, do nosso dia a dia. Mas é algo, sim, que precisa ser cuidado e precisa ser trabalhado na nossa vida. A gente não pode encarar como algo que é normal. Não é. Não faz parte da normalidade. Hoje eu posso ter um episódio, algo que vai acontecer, eu fico ansiosa, fico ansioso, sim. Mas como eu falei, aquilo que começa a fazer parte da minha rotina diária não está bem, já está em desequilíbrio, então a gente não pode deixar isso acontecer. A gente vai estar ouvindo um louvor agora na sequência e vocês aí vão compartilhando, vão mandando o link do Facebook, do YouTube para os amigos, para as amigas, aquela pessoa que talvez, né, lembrou agora que é importante da pessoa estar assistindo, ouvindo, então convida, compartilha e fica aqui na sintonia da Kairos, que depois do louvor a gente volta para estarmos dando continuidade desse assunto, tá bom? Então não sai daí, fica sintonizado. Até daqui a pouco. Ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? As cobertas sobre a minha cabeça, procurando conforto na minha cama, olhando para a luz da tela, para os destaques, a vida de todos, lembrando de tudo que eu não tenho, adivinhando quem eu sou. Talvez eu deva desistir, não consigo equilibrar, talvez não seja suficientemente bom. Tanta pressão, agitação, eu
consigo lutar, não consigo lutar. Eu não quero viver a minha vida assim, ansiosa. Eu tenho muito de bom em mim, mas estou ansiosa. Tantas coisas que eu sei que sinto falta, porque estou ansiosa. Eu só quero poder escapar. Eu não quero mais assim ficar. O inimigo falando na minha mente, eu acreditando nas mentiras, sendo o playground dele, caindo pra baixo, me fechando no meu mundo. Tanta pressão, agitação, eu não aguento, não aguento. Sinto a tensão me empurrando, não consigo lutar, não consigo lutar. Eu não quero viver a minha vida assim, ansiosa. Eu tenho muito de bom em mim, mas estou ansiosa. Tantas coisas que eu sei que sinto falta, mas estou ansiosa. Eu só quero poder escapar. Eu não quero mais assim ficar. Esta é a minha confissão, saindo do esconderijo. Esta é a minha confissão. Estou saindo agora. Não vou mais viver assim, viver assim. Estou me libertando agora. Essa é minha confissão. Deus está me libertando. Eu não vou mais viver a minha vida assim, ansiosa. Eu tenho muito de bom em mim, mas estou ansiosa. Tantas coisas que eu sei que sinto falta, porque estou ansiosa. Eu não quero mais viver assim. Eu não posso mais ficar assim. E voltamos aqui, né, dando sequência no programa Psicologia em Foco, trazendo o assunto, o tema de ansiedade. Tempos em que vivemos muito ansiosos, todos estamos vivendo um pouco mais. E se eu for aquela pessoa que já tem um certo nível de ansiedade, provavelmente eu estou um pouco mais do que os demais. A gente já conversou, né, nos outros sábados, a gente trouxe o tema de ansiedade infantil, eu trouxe o tema também, a gente conversou sobre a questão da baixa autoestima e que a ansiedade seria uma consequência, seria o resultado, né, de baixa autoestima. Então, que a baixa autoestima, a ansiedade é um sintoma da baixa autoestima, pode ser um sintoma da baixa autoestima. Então, a gente, né, fazendo esse retrospecto do que nós já conversamos nos sábados anteriores, a gente pode ver que tudo começa bem antes do que nós imaginamos, bem antes da ansiedade em si se manifestar na nossa vida, do quadro, né, e de todos esses sintomas ansiosos e de ansiedade em nós. Na criança, muitas vezes já na criança, esse adulto, ele foi uma criança. Se a gente olhar hoje para o adulto que é ansioso e que tem ansiedade, ele um dia foi uma criança, não é? Porque nós não nascemos adultos, e lá atrás, por certo, muitas vezes, muitas dessas situações ou muitas dessas pessoas
elas sofreram situações, questões que geraram isso e hoje resultou em um adulto assim, ansioso, não é? O que tem a ansiedade, do qual a ansiedade faz parte na sua vida. E muito, não é, dessas questões também pelas vivências, pelas experiências sociais lá na infância, com problemas, com dificuldades, às vezes com palavras que não foram boas. Essa criança se tornou uma pessoa insegura, uma pessoa com a sua autoestima baixa, não é? E a gente sabe que a autoestima é a estima que eu tenho a meu respeito. E se eu recebi na minha infância, porque a gente recebe, a gente vai construindo, é como se fosse um espelho, a gente vai construindo pelo, né, muito do que o outro me diz, do que o outro expõe a meu respeito, do que o outro fala, né, dos feedbacks. E muitas vezes essa criança, ela recebeu muita coisa ruim, muita palavra que não foi boa, que não ajudou nada a construir nela uma identidade positiva, uma identidade, né, com uma estima sobre ela mesma boa. Não, ao contrário. Foram muitas palavras de demérito, muitas expressões, muitas atitudes, desprezando, diminuindo o valor, a importância da criança e das coisas, das atitudes, dos comportamentos que ela fez. Lembram que eu sempre falo que é importante, não é, o adulto, pais, professores corrigirem a criança quando há um erro, um comportamento errado, mas corrigirem o comportamento, não a identidade. Não é a identidade. A criança errou, brigou, fez algo que não deveria. Então a gente deve corrigir assim, olha, eu sei que tu não fez por mal, eu sei que tu é um menino, uma menina que tem um bom coração, não é que sempre procura fazer as coisas certas, mas nesse ponto, olha, isso não foi bom, a gente precisa corrigir, melhorar esse comportamento, porque esse comportamento X, daí a gente vai falar, brigar na escola, ou pegar algo que não me pertence, ou enfim, aí a gente vai citar. E isso a gente não pode fazer, esse não é um comportamento legal, não é um comportamento que a gente deva ter, então a gente tem que corrigir isso. Então a gente muda comportamentos, a gente corrige comportamentos, o comportamento que foi errado. Não eu dizer, porque tu é um burro, porque tu faz tudo errado, porque não presta pra nada, porque só dá problema, porque contigo eu só tenho problema, porque eu nunca me chamam pra falar nada de bom a teu respeito. Essas coisas não, porque isso é o que vai mexer e ferir a identidade. Logo vai começar a construir, deixando marcas nessa criança, né, na identidade dela, vai deixar marcas que vão levar a se tornar um adulto, provavelmente, que tenha baixa autoestima, que não acredite em si, que se veja como realmente a pessoa que não tem valor, que não presta pra nada, e muitas vezes vai acabar tendo uma vida assim, correspondendo a isso. Por quê? Porque lá no seu inconsciente ficou, realmente eu sou um burro, eu não presto pra nada, eu nunca vou ser ninguém na vida. E aí chega aquele adulto que até fala assim, porque eu sempre ouvi que eu nunca ia ser ninguém na vida, olha como é que tá a minha vida, eu não consigo mesmo. E aí reproduz, é como que fosse uma resposta àquelas palavras, aquilo que foi dito. Então, isso é muito ruim, a gente precisa sempre corrigir comportamentos, não ferir a identidade do indivíduo, porque isso vai gerar baixa autoestima, vai gerar insegurança, frustração, aquela pessoa que vai ficar com aquilo lá suando, e eu falo isso suando porque eu já ouvi muitos adultos falarem, olha, eu sempre lembro dessas palavras, dessas frases de tal pessoa, da mãe, do pai, desse ou daquele, da professora, enfim. E aí a pessoa não consegue, aí é preciso ser feito um trabalho lá, depois de muito tempo, de a pessoa elaborar isso, ela resolver, ela entender que ela não é aquilo, que ela não é um burro, que ele não é um burro, que não é uma pessoa incapaz, que não é um nada, que pode sim, que é alguém, não só pode como é alguém, e que pode ter uma vida melhor. Então ela vai precisar ser desconstruído isso, ela tirar essa crença de que ela realmente é assim e acreditar esse olhar de novo, aí resgatar a autoestima, resgatar a importância, curar as feridas da identidade, para que a pessoa possa, a partir daí, a partir desse ponto, a partir de então, viver uma vida melhor, não é? Curado.
as marcas ficam, sim, as cicatrizes, mas não fica mais sofrendo com aquilo, né? Ou não fica mais atrapalhando. Então aí a questão da ansiedade, a gente pode ver, e por que eu falei, né, no início, de resgate de memórias afetivas, que o que são isso? De repente pode ser, tá, mas o que é memórias afetivas? O que são memórias afetivas? Ou o que é resgatá-las? As memórias afetivas, isso são memórias afetivas. Eu lembrar assim, eu sempre lembro que a minha mãe ou que tal pessoa me falava isso, que eu não ia ser ninguém na vida, porque eu era um preguiçoso, porque eu era um burro, porque isso, porque aquilo. É uma memória afetiva. Por quê? Porque memória afetiva não é só de afeto bom. Não é? Nós, geralmente, tendemos a achar memórias afetivas. Como é uma palavra até bonita, né? Assim, uma frase, né? Memórias afetivas. Parece assim que são coisas boas. E são, também. Mas os afetos podem ser de afetos ruins. Coisas ruins que eu ouvi a meu respeito. Então eu preciso resgatar. Por que precisa resgatar? Mas vai doer, porque é ruim. Sim, mas não adianta eu deixar lá no fundo guardado, no final da última gaveta, bem lá no fundo, porque em algum momento vai vir na minha mente. A nossa memória, ela é cruel. Em momentos assim, inesperados, surge aquilo. Então não está bem, não está curado. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso ir lá, buscar isso que está lá no fundo da gaveta. Não adianta eu deixar guardado algo inútil na minha gaveta. Literalmente, vamos pegar, eu guardei lá no fundo algo, não adianta, não vai sumir de lá por encanto. Eu preciso ir lá, pegar, tirar, olhar, isso aqui precisa estar guardado aqui na minha gaveta, no meu armário, no meu quarto, precisa. Eu vou pensar, não, acho que não, isso aqui está ocupando espaço. Bom, então eu vou tirar e vou jogar fora. Vou jogar no lixo. Para que eu vou guardar? A mesma coisa no nosso emocional. A gente precisa fazer uma limpeza, uma faxina. Então a gente tem que ir lá, mesmo que doa, tira, olha para aquilo, vê e resolve. Porque aí sim, o problema vai começar a se resolver, vai estar num processo de não mais me atrapalhar. Então é esse resgate, é olhar para essas situações que são doídas na minha vida, emocionalmente, eu identificar, eu reconhecer que aquilo não é bom, que faz mal e que está comprometendo o meu presente, porque compromete, porque isso acaba fazendo com que eu dificulte os meus relacionamentos, a minha convivência com a minha família, com a esposa, com o esposo, com os filhos, no trabalho, enfim, todas as pessoas com as quais eu me relaciono, e que não tem culpa, que não são responsáveis, porque foi algo que aconteceu lá atrás. E que eu também não gosto de colocar culpa naquelas pessoas, porque às vezes as pessoas fizeram do jeito que elas sabiam fazer. A gente não pode culpá-los, né? Porque a mãe, o pai, a tia, o tio, o professor fez isso por maldade. Às vezes não, às vezes essa pessoa também já era ferida e só repetiu um comportamento, não é? Então a gente precisa resgatar isso, ver a partir de quando começar a fazer assim voltando, né? E acessando a nossa memória com passos atrás, voltando mais. Tem 30 anos hoje, então 25, vai voltando, vai voltando lá na infância, mas lá atrás que eu consigo lembrar de situações que me ferem em relação a esse tema, ou a essa questão, a ansiedade, ou baixa autoestima, ou medo. Eu vou fazendo isso, vou voltando até eu encontrar, trazer a lembrança e para que possa ser trabalhado na minha vida. Isso. Então eu vou construindo isso, vou resgatando. Isso é um resgate de memórias afetivas. A gente vai construindo, a gente vai fazendo uma linha do tempo, a gente vai fazendo um diário, nós vamos buscando fotografias, enfim. Não é? Porque o nosso inconsciente mesmo, ele funciona por imagens. Então é provável que a gente vai acessar imagens, né, cenas. Por isso que a gente às vezes pede para fechar o olho, porque aí eu me desligo do exterior e eu consigo me conectar e começar a acessar as minhas informações internas, não é? Então isso ajuda bastante. Então a gente vai fazendo esse resgate e a gente identifica muitas vezes a partir de quando que começou. Pode ser que daí tu até identifique e não consiga resolver, vai precisar de uma ajuda profissional às vezes. Mas já consegue ter um ponto
a partir daqui, eu vejo que isso aqui é algo que me perturbou, que me perturba, que a partir de então comecei a sofrer. Comecei a sentir assim. E aí a gente começa a reunir... Desculpe. A gente começa a reunir peças do quebra-cabeça. E a nossa vida é um grande quebra-cabeça. A gente vai montando, vai construindo, vai montando e a gente vai vendo as coisas, né? A gente vai visualizando. E então, por isso de resgatar, por isso da gente saber da nossa história, por isso que tem uma ligação com a minha infância, com a minha adolescência, com a minha história lá atrás. Não é de agora. Então, se eu sou ansioso, aquela coisa assim, isso aqui que eu fiz é muito comum. A pessoa diz assim, eu não consigo respirar, tô com aperto no peito, né, angústia, que vem muito junto. E realmente a pessoa não consegue respirar. Às vezes eu respiro assim, só um pouco, não consegue ter aquela respiração gostosa, assim, que enche, tudo expande o pulmão, que a gente consegue sentir assim, tão gostoso, não é? A pessoa não consegue. Por quê? Porque o corpo realmente ele fica tenso. Tanto que a pessoa com ansiedade, o ansioso, uma outra coisa que é comum é ele ter assim, como, eu vou usar uma palavra assim, talvez vocês me entendam, como se fosse um choque. A pessoa tá bem, né, tá ali, normal, não tá tremendo, nem nada, como se ela levasse e dá um tremor assim, rápido. Às vezes como se fosse disparos elétricos, assim. Às vezes acontece isso da pessoa, quando ela está num período bem ansioso, assim, dormindo ou até acordado, né? Porque a pessoa é tanta ansiedade que atinge o nosso corpo físico. Eu sempre falo que o emocional, ele lança, nosso emocional, ele lança a mão, ele atinge, ele vai alcançar o nosso corpo físico, sim. Porque se eu vou engolindo, aí a gente vai entrar agora já também falando dessa questão do engolir, da alteração, da interferência na minha vida, no meu ganho de peso, na alimentação. Eu vou engolindo situações, coisas, e isso vai transbordar, começa a transbordar. Eu fico muito ansioso e o meu corpo físico vai sentir, ele vai adoecer. Então, as emoções, né, as feridas, os traumas, as questões que não foram resolvidas, elas podem aparecer, né, úlcera, gastrite, dor de cabeça, por exemplo, sentir a musculatura ficar um nó, literalmente. Daí o massagista, ela vai achar, nossa, mas aqui a tua musculatura tá tensa, tem um nó, criou um nó no peito, nas costas, lugares bem referenciais assim para isso que acontece. E tudo isso no físico, e é literalmente físico. E aí pode ser que vá no médico, mas não tem nada, eu não entendo por que isso tem. Por que tem esse nó aqui? Por que tem tal coisa? Não existe, não é fisicamente uma explicação, mas leva o corpo físico a adoecer, porque o nosso corpo é que nos carrega, não é? Ele nos carrega para todo lado, nós ficamos acumulando nele as nossas angústias, as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas inseguranças, a nossa baixa autoestima, eu me estimar pouco ou quase nada, eu achar que eu não tenho valor, eu achar que eu não sou ninguém, que eu não tenho os estudos, as capacidades que os outros têm, que eu não sou inteligente. E muitas vezes, muito, a pessoa teve conquistas e ela não consegue ver as conquistas que ela teve. Não consegue viver, assim, não é viver, ela não consegue, me faltou a palavra agora, mas vibrar. Ela não consegue, assim, valorizar na devida proporção aquilo que ela conquistou, como se fosse, ela conquistou, mas foi só isso. Ela não consegue ver a importância disso, né, o valor, o tamanho da sua conquista. E então tudo isso vai acumulando. E aí a gente entra num outro ponto, né? Eu falei de resgatar as memórias para a gente poder entender. A gente tem que entender a nossa história. A gente tem que olhar para ela e ver assim, quais foram as ausências que eu tive, as faltas.
às vezes, né, de figura materna, paterna, e às vezes é literal mesmo. Não teve. Por quê? Porque ficou órfão muito cedo, porque uma série de coisas podem ter acontecido. E a pessoa teve aquela ausência mesmo. E isso vai fazer falta. Faz falta na nossa vida. Claro que são coisas assim que nós não comandamos. Então a gente vai precisar organizar para ter menos efeitos na nossa vida. Mas faz falta. Faz falta a referência masculina de um pai, a referência da mãe. Faz falta. Vai interferir, vai trazer alguma coisa. Vai fazer falta. A palavra é essa, vai fazer falta. Mas a gente pode sim ajustar. Então, olhar para isso, olhar para a minha história, quais as ausências que eu tive, as presenças que eu tive, como foram, que tipo, que dores também que essas pessoas tinham. E o que tudo isso interferiu. Eu preciso olhar, ver e buscar consertar. A minha parte é buscar isso. Não adianta eu não querer, às vezes a pessoa não quer nada. Ela não quer uma ajuda, ela não quer ler alguma coisa que possa ajudá-lo, ela não quer ouvir algo que possa ajudá-lo, ela não quer fazer uma terapia, ela não quer buscar um profissional, ela não quer ouvir um mentor, ela não quer conversar com um líder espiritual, um padre, um pastor, ela não quer nada. Aí fica difícil, porque sozinho, só eu para resolver as minhas questões, não dá, a gente não consegue tudo. Algumas coisas eu até dou jeito, mas outras não. Então a gente tem que entender que a gente precisa de ajuda. E não tem problema nenhum. Não tem nada de errado eu precisar de ajuda. A gente não é autossuficiente. Todos nós precisamos de ajuda. Eu sempre falo que eu tenho o meu terapeuta, eu preciso também desse apoio. E aí às vezes as pessoas, nossa, acho assim, mas como assim é psicólogo? Sim, mas nós somos pessoas, indivíduos, gente. Então a gente precisa sim de ter alguém que nos ouça, nos escute e possa nos ajudar naquilo que às vezes está tudo bagunçado dentro da minha cabeça, nas minhas emoções, nos meus sentimentos. Então, ficar resistindo achando que só eu posso resolver, que eu sozinho vou poder resolver, ou que é o meu jeito e que eu vou ficar assim e que eu não quero falar, isso não resolve. Eu não falar não resolve. Eu não buscar ajuda não resolve. É como eu falo, o problema tá lá, ele vai ficar lá no fundo, na última gaveta, bem no cantinho, mas vai estar lá. Não vai sumir por encanto. O problema não some por encanto. A gente tem que resolver. Ele é feito para resolver. E essa questão de ir engolindo as emoções interfere muito na nossa saúde física, interfere muito no ganho de peso. O que... Aí eu vou fazer uma pergunta, né? De repente a pessoa, mas eu ganho peso, eu não sei porque eu nem como tanto, nem isso, nem aquilo. Tá, mas o que eu estou engolindo emocionalmente? Que coisas que tu estás engolindo emocionalmente? Engolindo. E que vão, sim, aparecer na tua saúde, no teu ganho de peso. Porque não é só a questão de comer. Eu somatizo, eu acabo conduzindo isso, ou que me falta, que eu estou buscando, ou coisas que eu estou engolindo que eu não estou colocando, não estou deixando sair, e às vezes também vem muito um adoecimento físico em função disso, porque a pessoa fica engolindo, ela não fala, ela não busca ajuda, ela não escreve, ela não deixa sair, porque outra coisa, escrever é terapêutico, escrita é terapêutica. Às vezes eu até não quero falar, mas então pega um caderno, vai lá, escreve, tudo tá com raiva, com medo, irritado, não sei, escreve lá, depois joga fora, queima, rasga, faz o que quiser, ou guarda também. Mas enfim, escreva. Quando eu escrevo, faz isso. Quando eu escrevo, faz sair. Se eu não falei, mas sai escrevendo. Então use isso também como uma maneira de te ajudar. Grava um áudio para ti mesmo, depois deleta. É algo que também vai ajudar. Cada um encontra o seu jeito, desde que tenha um jeito, desde que tenha uma maneira para extravasar, não acumular, não transbordar o copo. Então, o que eu estou compensando na comida? É o que me falta? É aquilo que eu estou precisando engolir e daí para eu me acalmar eu como? Ou porque eu estou carente de determinado afeto ou de reconhecimento, ou eu acho que as pessoas não me amam? E muitas vezes eu acho isso e eu quero continuar achando, porque o outro está demonstrando, o outro expressa isso e eu não quero aceitar.
porque eu não acredito que eu seja capaz. Então é muito mais relacionado, isso tudo é muito mais relacionado comigo do que com o outro. É sempre assim. Aí eu fico achando que o outro não faz isso, ou que o outro só faz determinada coisa, que o outro não pode gostar de mim, que eu não sou inteligente, então que eu não posso fazer tal coisa. Eu não acredito. Ninguém é super inteligente que não tem o que aprender. E ninguém é burro, né? Eu não gosto muito dessas palavras, mas é uma palavra que, né, faz muito mal, que as pessoas às vezes dizem, que não tenha nada a ensinar a alguém. Então, todos nós somos inteligentes. A questão é que às vezes eu não uso, eu não exploro, eu não quero, eu entro para aquela situação e de que eu sou assim. Então, eu me coloco naquela posição. E às vezes eu, por orgulho, né, por capricho, é assim, eu não posso voltar atrás, eu não posso mudar, eu não posso aceitar. E aí fica vivendo infeliz. E se sempre foi necessário a gente viver a nossa vida, o nosso presente, a gente aproveitar as pessoas que nós amamos e que nos amam, e que às vezes a gente não quer aceitar, a gente não entende, porque não é do meu jeito e ninguém é do jeito que eu sou, do mesmo jeito que eu sou somente eu. E que bom, né? Porque a gente não quer outra pessoa igual a nós. Só eu é suficiente, que chato o outro igual, não precisa. Então, a gente é único, exclusivo, isso é legal. A gente é exclusiva, peça rara, não é? Rara, não existe outra igual. Então, eu sempre falo, aproveitem, né? Aproveite porque essa pessoa é única. Então, assim, ó, a gente olhar o que eu estou fazendo comigo, que eu estou compensando. E às vezes é o ganho de peso, que eu estou, né, compensando na comida, e daí aquilo que me falta, que eu não me sinto amada, eu não me sinto querida, eu não me sinto especial, eu não me sinto... Ou eu estou precisando engolir coisas que eu não queria, porque eu não posso falar. Na minha cabeça eu acho que eu não posso falar, não posso dizer, então engulo. E aí vai ganhar peso. Não é? Eu não estou dizendo que tudo ou todas as pessoas em relação a isso, que é assim, porque o ser humano não é manual, não é, pessoal? A gente não diz assim, então todo mundo é assim. Mas acontece muito. E é uma grande relação, há uma grande relação do ganho de peso com os afetos, com as emoções, sentimentos. Sempre tem muita relação. Então, assim, o que eu estou, o que está acontecendo comigo que eu compenso com isso? E aí, depois, às vezes já lá na infância pode acontecer, lembra que eu falei agora no início, sempre a infância, né? Lá as primeiras experiências, primeiras histórias de vida, enfim, desde o ventre da nossa mãe. E aí é comum, eu tenho essa questão do emocional, digamos lá atrás, e aí eu já comecei de uma forma errada com a minha relação com a comida e acaba sim trazendo aí distúrbios alimentares e outras questões que acabam prejudicando o físico mesmo, o organismo, e aí vai precisar tratar esse organismo porque ele está com problemas. Mas o fundo, a origem, a causa é emocional. Lá atrás, né? O emocional. Então a relação com a comida, outra coisa que acontece, que a gente pensa, às vezes, que a gente investiga nas memórias, lá na história da pessoa, do indivíduo, como foi a relação com a comida. Muitas vezes, até o próprio já bebê, a criança chora, ela não chora só porque ela tá com fome. A criança chora porque ela tá suja e tá desconfortável, e ninguém gosta de ficar com xixi, com cocô, nem a criança. É desconfortável. Ela vai chorar. Ela chora porque de repente a fralda pode estar apertando, pode ter alguma coisa ali que está cutucando a pelezinha da criança, como eu falo, que está machucando, que está irritando. Uma etiqueta na roupa. A etiqueta, né, gente, é ruim. Só que o adulto, ele vai lá, ele olha, ele vê o que tem, ele tira a etiqueta. Por exemplo, um cabelo. Às vezes uma pontinha de cabelo na roupa fica cravando na gente. E a gente sente aquilo e aquilo incomoda. Enquanto tu não vai lá, tu não tira a peça de roupa, não olha, não procura ali onde tá te machucando, te irritando, e olha, encontra o que é, tu não coloca aquela roupa de novo, porque tá machucando, é ruim. Então, às vezes a criança tem um desconforto da roupa, ou está com calor, está com frio, ou está com fome, ou ela pode estar com dor. Tem muitas coisas que levam a criança a chorar. E se essa mãe não for uma mãe atenta a isso, e ela, toda vez que a criança chorar, ela der o peito, a criança chorou independente, qualquer coisa, peito. O que é o peito? É o leite, que é o quê? Alimento, comida.
qual a informação que eu estou passando para essa criança, o que eu estou ensinando para ela, ou o que essa criança está aprendendo, que tudo eu resolvo com comida. Se eu estou triste, emoções, digamos, ela está com medo, assustou, eu comendo, eu resolvo. Tá com fome? Come. Tá com dor? Come. Tá com frio, tá com calor? Come. Tá com desconforto, algo tá desconfortável na sua vida, do bebê ali, a roupa, a fralda? Come. Se tá suja, xixi, cocô, leite, comida. Então, tá passando a informação para essa criança que tudo eu resolvo com comida. Aí, como que vai chegar esse adulto? Eu tô com um problema, tive um problema, né, na minha família, tive um problema no meu trabalho, um problema de relacionamento. Eu tenho que comer. Aí eu passo no mercado, ou vou no meu armário, enfim, o que tem aqui? Doce, chocolate, bolachinha. Come. Agora eu tô bem. Tem uma outra situação, tá com medo, tá angustiado, tá inseguro, qualquer coisa, tá com dor, a pessoa automaticamente ela não pensa isso, está associado, não é, de forma inconsciente, que quando eu como, eu resolvo todos os meus problemas, porque comer é prazeroso, comer traz prazer, isso é fato, por isso que a gente come, porque além da função de nutrir, não é, que a gente precisa, tem a questão do prazer, por isso que nós nos reunimos para comemorar alguma coisa. A gente sempre comemora comendo, não é? Sempre é. Por isso que a comemoração já vem de comer, comemoração, comer, vem e já tá ali. Porque a gente usa a comida para isso. O alimento é um fator social. O alimento, ele une as pessoas, ele tem essa função social também. As pessoas se reúnem, a gente vai se reunir para estudar. O que a gente pergunta? O que a gente vai levar para comer? Não é, Gleice? É verdade, ele até riu aqui pra mim. É verdade. A gente nunca vai, vamos estudar e não vai ter nada pra comer? Não, tem que ter. Alguma coisa, tem que seja bala. Mas vai ter alguma coisa pra comer. A gente vai comemorar que a gente aprovou no vestibular. A gente vai comemorar a minha entrevista que eu fui aprovado no meu primeiro emprego. Ou a gente vai comemorar. A gente vai comer. Sempre vai ter. Ninguém comemora sem nada pra comer. A gente pode até parabenizar, mas a comemoração é comer. Então, tem esse fator social. A gente se reúne em torno da mesa. E olha que agradável que as famílias se reunirem em torno da mesa. É um momento significativo, é um momento importante. Por isso também, da importância das nossas memórias afetivas, das nossas referências de quando, por exemplo, reunidos à nossa mesa, a gente ter boas memórias agradáveis, onde a família sentava, fazia sua oração, seu agradecimento, todo mundo comia, almoçava, jantava tranquilamente, sem briga, sem estresse, sem choro, sem problemas, sem trazer problemas para o momento da refeição, para o momento da mesa. E isso fica para todo sempre. Ou se eu tenho aquelas memórias que toda vez que a gente se reunia à mesa para qualquer refeição, era minha mãe brigando com meu pai, era o meu pai brigando com os meus irmãos, e era um caos. Eu vou ter só memórias ruins. Eu vou dizer, nem gosto. Sentar à mesa não é agradável para mim, porque tenho memórias ruins. Então eu preciso ressignificar isso, criar novas memórias, que sejam memórias positivas. Ou eu tenho aquelas memórias, nossa, muito bom. Eu lembro, né, de ir na casa da avó, na casa desse, eu lembro na minha casa que era assim, isso é bom. Então isso também interfere na nossa relação com a comida. Ou eu sentava à mesa e era tão ruim, tão tenso, que eu comia assim, ó, rapidão, sem pensar, sem sentir o gosto da comida. Pra quê? Pra sair logo dali. Porque era tanto caos naquele ambiente, naquela hora, que eu queria escapar. Então como que vai ser a minha relação comprometida? E aí vai interferir na minha saúde física, vai interferir na minha alimentação, vai interferir, pode ser até também de eu não querer comer. Vai ser aquela pessoa que tem dificuldade para comer, que mal come para sobreviver, só para não morrer. Mas aquela pessoa que não se alimenta bem, que tem falta de vitaminas, falta disso, falta daquilo. Por quê? Porque também tem carências. Então interfere de uma maneira muito ampla na nossa vida. Então, olha a relação
infância, história, infância, adolescência, nossa história de vida, memórias afetivas, palavras, aquilo que ficou, o relacionamento, as minhas primeiras experiências sociais, aquilo que ficou registrado em mim, a autoestima baixa, afetada por uma série de coisas que eu ouvi, que eu cresci, que eu vivi. A ansiedade, um adolescente, um adulto ansioso, que não acredita em si, que tem uma baixa autoestima disfarçada. Às vezes a pessoa não parece que tem uma baixa autoestima. Às vezes, porque nós tendemos a achar que a autoestima baixa é mais relacionada ao físico e que é aquela pessoa assim, ninguém gosta de mim, eu sou feia. Não, às vezes a pessoa não está fazendo isso, ela não é assim. Às vezes eu nem imagino que a pessoa tem autoestima baixa. Muitas vezes a gente trata um medo, chega um paciente com uma queixa, eu vim buscar terapia porque eu tenho muito medo de tal coisa. Isso me atrapalha e eu quero trabalhar. Ok, então a gente vai começar a caminhar naquela direção de trabalhar o medo, ou aqueles medos. E aí a gente começa a trabalhar e traz recursos e trabalha e tem com as técnicas todas que a gente vai trabalhar e aquilo anda um pouco e depois começa a dar uma patinada. Não vai, não destrava, não vai. Então o que acontece com esse paciente? Eu já trabalhei assim, já trabalhei desse jeito, desse, mas não é, tem alguma coisa a mais que não tá certo, tem algo que tá escondido que eu não identifiquei. E aí a gente vai investigar porque a gente já sabe, a gente já de primeira. Hoje, isso já aconteceu mais comigo. Hoje eu dei início, independente se o paciente chega com medo ou nem fala em autoestima, eu já investigo a autoestima dessa pessoa. Eu já faço essa investigação. Porque é muito relacionado. Aí a gente vai olhar, vai investigar, a pessoa tem baixa autoestima. E aí a pessoa tem baixa autoestima, ela é ansiosa, e aí a gente precisa trabalhar isso. Eu preciso ir lá atrás, deixa um pouco o medo de lado. Eu vou lá atrás, trabalho a autoestima dela, eu elevo a autoestima dela, eu fortaleço. Eu trabalho com ela as questões da importância que ela tem, da exclusividade dela, do que ela já conquistou, dos valores, de tudo. Trabalho esse resgate, e aí quando eu consigo resgatar com essa pessoa, com esse paciente, com esse indivíduo, a autoestima, aí a gente vai lá e volta a trabalhar o medo, e aí o medo se resolve. Por quê? Porque não adianta, por isso que às vezes trava. Se eu ficar só trabalhando ali, não olhar lá atrás, não ver o que está acontecendo ou o que aconteceu, o medo é o sintoma, igual a ansiedade, né? A ansiedade é um sintoma, às vezes, da baixa autoestima. Então, eu tenho que resolver a causa. Tem dor de cabeça, toma analgésico, passa dor de cabeça. Só que eu não posso viver tomando analgésico de manhã, de tarde, de noite, todos os dias. Por que eu tenho dor de cabeça? Hoje eu trabalhei muito, fiquei muito tempo sentada, tive dor de cabeça, tomei um remédio, passou o efeito do remédio, não tive mais dor de cabeça. Ok, era postural, estava muito preocupada, peguei sol demais, enfim. Agora, não, passa o efeito, tem dor de cabeça, passa o efeito, tem dor de cabeça. Alguma coisa acontece, eu tenho que ir no médico, eu tenho que fazer um exame, eu tenho que fazer alguma coisa. Da mesma forma, o emocional. Por que o emocional está doendo? O que está acontecendo? Então, é necessário eu encontrar a origem, a causa. Então, aí a gente vai voltando, a gente vê baixa autoestima. Aí baixa autoestima traz medos, traz ansiedade, uma série de outras coisas. Então, e aí vai, por exemplo, a questão da relação com o alimento também. Como eu estou me relacionando, como eu me relaciono com a comida, como que foi isso, onde que começou, porque eu não comecei agora, isso já vem de lá de trás. Então, aí a gente vai resgatando as memórias afetivas para poder elaborar, para poder resolver. Eu trabalho muito eu gosto de trabalhar com a linha da vida, com o resgate de memórias afetivas, porque são necessárias, é importante, a gente tem que conhecer a nossa história, fazer as pazes com ela, resolver para a gente ter uma vida melhor, um presente, olhar para o nosso presente de uma ótima forma, melhor possível, e viver o presente da melhor forma e olhar para o futuro. Só assim eu vou conseguir levar mais leve e viver, aproveitar a vida, que é o presente que a gente tem todos os dias, sendo feliz, me permitindo ser amado, me permitindo ser querido, me permitindo ser especial, me permitindo, derrubando as barreiras que afastam as pessoas de mim. Porque quando eu faço isso, eu fico levantando muitas barreiras, as pessoas elas ficam distantes de mim, porque eu não permito que elas se aproximem. E aí não é relação com o outro, é relação comigo. Por isso que primeiro eu preciso estar bem.
Eu me relaciono primeiro comigo. Se a minha relação, como eu falo, se o meu mundo interno não está bom, aqui fora vai ficar bagunçado e comprometido. Então lembre-se disso. Tudo é uma coisa que vai linkando com a outra, nada é isolar. Por isso que a gente precisa trabalhar tudo isso. A gente vai puxando um fiozinho que vai trazendo coisas, situações que nos trazem as respostas. E a gente precisa. Então não é bobagem a gente querer ir buscar autoconhecimento para a gente melhorar a nossa vida. Porque se eu não sei de mim, eu não vou conseguir me ajudar. E se eu não sei de mim, eu não consigo me relacionar bem com as outras pessoas também. Isso vai interferir. E a minha tendência é sempre achar que a culpa é do outro. A responsabilidade é do outro. Quando, na verdade, eu estou me isolando dentro de um casulo, né? Eu estou me isolando lá, me fechando e não quero mudar. Não quero sair dali, não quero ajuda. Isso não vai resolver. Então, vamos nos olhar, vamos nos autoconhecer, olhar para a nossa história, resolver as nossas dores e nossos problemas e ser feliz. Buscar estar bem, né? Buscar ter momentos alegres e agradáveis com a nossa família. Certo, pessoal? Deixa eu ver aqui quem é que nos deu bom dia. Marielle está na escuta aqui, bom dia na escuta. Né? A Carla Ruas também, bom dia. Está assistindo pelo YouTube. Pessoal na audiência, Andréia. E sempre temos mais... o pessoal que fica na nossa audiência aqui, que fica na escuta, né, da Kairos, seja pelo YouTube, no aplicativo, na rádio, Facebook, enfim, a todos vocês, né, gratidão aí por nos acompanharem. E hoje estamos encerrando, né, esse assunto nesse sábado. Agora no mês de agosto estaremos, já no próximo sábado já é agosto, né? Amanhã já é dia 1º. E estaremos aí dando continuidade com outros assuntos, com outros temas. Também, se vocês têm temas de interesse, pode estar enviando para mim, pode estar enviando no privado, pode estar enviando aqui para a rádio, enfim, pode deixar a tua sugestão de assuntos que te interessam e que tu gostarias, de repente, de ouvir aqui pela Rádio Kairos, a gente trazendo esses temas, tá bom? Então fique com Deus, um ótimo final de semana, Deus abençoe a vida de vocês e sábado que vem, se Deus quiser, estaremos aqui novamente para mais um programa Psicologia em Foco. Forte abraço, Deus abençoe.